Olha, o clima na família Bolsonaro tá péssimo, mas azedou completamente. Tem vários membros da família Bolsonaro agora que já não se falam mais. Esse é o clima de quem está completamente cercado por investigações, enfim, todos os membros da família estão cercados por pelo menos uma investigação, o Jair Renan, Carlos, Eduardo, o Jair Bolsonaro, até a Michelle investigada, e aí eles começaram já a brigar, e as brigas começaram a se tornar públicas nas últimas semanas. Primeiro, alguns meses, começaram a falar que o casamento entre o Bolsonaro e a Michelle estava ruim. E até aí, é problema do casal, mas eu não tenho nada a ver com a vida pessoal deles, você também não tem nada a ver, mas se tem uma fogueira, a gente vai lá e joga gasolina. Ou joga ou não joga? Por quê? Porque são pessoas da pior espécie, a gente quer ver mais, é o circo pegar fogo para eles. Eu vou falar aqui do que aconteceu. Hoje, o Renan Bolsonaro, o filho mais novo, ele respondeu qual é o irmão favorito dele. E ele respondeu isso logo após sair na mídia que o Carlos e o Eduardo Bolsonaro pararam de segui-lo nas redes sociais. Tá uma briga entre os irmãos e também tá uma briga entre os filhos com a Michelle Bolsonaro, que não é mãe deles. Vou explicar toda essa briga, que tá um quebra-pau na família. Mas antes de eu explicar isso tudo, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e se nessa fogueira você apaga com gasolina, então inscreva-se aqui no canal e curte o vídeo, que aqui no Plantão Brasil, ó, a gente faz oposição ao desgoverno Bolsonaro todos os dias. A nossa oposição no Plantão Brasil não é apenas oposição nas redes sociais, nada disso. A gente também vai para as ruas. Ontem estava aqui, ó, Alano Toca Trios, que é o nosso carro de som lá de Goiânia. Ele estava essa é uma manifestação que estava sendo feita ontem contra a PEC 32, que é a reforma administrativa, isso em Goiânia. Ontem também nosso carro de som rodou em 5, 6 cidades. A gente rodou em 2 cidades em Minas Gerais, a gente rodou em Florianópolis, hoje estamos em Porto Alegre. A gente está denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas para a população ficar sabendo dos crimes desses bandidos. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário deixe sempre o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Mas olha, inscreva-se aqui no canal que você já está ajudando muito a oposição ao desgoverno Bolsonaro, porque quando você se inscreve, o algoritmo do YouTube começa a entender que esse vídeo está bombando, que é um vídeo importante do YouTube, porque as pessoas estão se inscrevendo de dentro do vídeo. Então, clica, eu não sei se o botão fica aqui ou aqui em cima, depende se você está no celular, no computador ou na televisão. Mas clica no botão inscrever, você está ajudando a oposição. Quando você clica, o YouTube começa a mostrar esse vídeo na página inicial do YouTube para mais gente que não é inscrita. E aí a gente consegue levar a verdade para as pessoas. Porque eu sei, você sabe, o desgoverno Bolsonaro trabalha com base em fake news, em manipular as pessoas. Então inscreva-se. Aproveita também e curte o vídeo, que o botão geralmente fica do lado. Agora, eu vou mostrar parte da treta, da briga do Jair Renan com os irmãos e depois deles com a Michelle. Olha só, começou do Jair Renan, já estava um clima ruim, já se falava que o clima estava ruim, mas até então deixa quieto. Aí veio a briga pública. Há umas 2 semanas, perguntaram para o Jair Renan Bolsonaro, no Instagram dele, se ele namoraria uma petista. E aí ele falou que, olha, o amor, se a gente quiser crescer junto e tudo mais, não interessa se é petista ou não, obviamente eu namoraria, não tem problema ser petista. E aí pegou mal, mas pegou muito mal no resto da família. Como é que alguém namoraria uma petista? Imagina um filho do Bolsonaro namorando uma petista. Aí o Flávio Bolsonaro falou, que é isso, tá de sacanagem 04? E o Jair Renan falou, relaxa aí. Então não, relaxa aí 01. Aí o Léo Índio, que falavam que era namorado do Carluxo, eram os boatos lá de Brasília, do Rio de Janeiro, aliás, falou assim, virou 024, quer dizer, tá chamando ele de homossexual. Volta pro mundo, primo. Aí, olha a resposta do Jair Renan pro Léo Índio, que é o amiguinho do Carlos Bolsonaro. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou falar aqui. Ele falou, quer palco? Não tô falando de política aqui não, primo. Entenda. Aí, a mãe dele foi lá defendê-lo, ficou uma discussão, um monte de bolsominion começou a xingar o filho do Bolsonaro, o 04, ele começou a retrucar, ele começou a falar que aí não tem nada a ver política com amor, não sei o quê. Ele tá tentando, tem uma coisa, o Jair Renan Bolsonaro, ele tá tentando a simpatia das pessoas que não são bolsonaristas. E isso muito tem parte da esquerda ajudando nisso, porque todos os sites de esquerda ficam noticiando que ele foi convidado pro Miss Bumbum, que olha, ele fez um TikTok, olha, não sei o quê. É engraçado, eu, Thiago, tenho 160 mil seguidores no TikTok. Tem gente no TikTok, tem a Ivy Bruce, é uma TikToker, ela também tem mais de 160 mil seguidores. Tem a Tatá do Sul, que tá sempre no DCM, ela também tem lá uns 100 mil seguidores.
Eu nunca vi matéria nos sites de esquerda e da grande mídia falando dos nossos TikToks contra o Bolsonaro, mas praticamente todo dia tem matéria divulgando o TikTok do Jair Renan Bolsonaro, tanto nos sites de esquerda como na grande mídia, divulgando lá com o TikTok para quem quiser clicar, ver o vídeo dele, seguir, dando visualização, seguidor e curtida para ele, de graça. Tanto na esquerda como na grande mídia, quer dizer, a oposição ao Bolsonaro mostrando que falta estratégia, né? Vamos divulgar o Jair Renan. Tá, então ele começou a fazer um monte de papagaiada para aparecer na mídia, só que essa não estava nos planos. Por quê? Depois disso, foram verificar e o Carlos Bolsonaro, que assim com o Léo Índio estão sempre juntos, o Léo Índio é esse que chamou ele de 024. Tem um boato lá de que o Carlos Bolsonaro e o Léo Índio seriam homossexuais e estariam namorando há muito tempo e tudo mais. É boato. Pra mim não interessa se é verdade ou não, pra mim só me interessa jogar mais gasolina na fogueira. Aí, justo ele fala isso, virou 024, e aí o Jair Renan falou que é palco. O Carlos Bolsonaro, o Léo Índio e o Eduardo Bolsonaro pararam de segui-los nas redes sociais. A gente sabe que hoje em dia, quando alguém para de te seguir, significa muito. Imagina seu melhor amigo, sua melhor amiga, seu irmão, irmã, para de te seguir. Você fala, peraí, tá com algum problema aqui? Pois bem, pararam de segui-lo. Aí logo depois perguntaram pro Jair Renan qual é o seu irmão favorito. Adivinha, comenta aí, quem você acha que é o irmão favorito dele? É o Eduardo? É o Carlos? É quem? É o Flávio? Não, é o Ivan. Que Ivan? Exatamente, o Ivan não é filho do Jair Bolsonaro, é o Ivan Vale, filho da ex-mulher do Jair Bolsonaro, que é a Ana Cristina Vale, aquela que era funcionária fantasma no caso das rachadinhas, e que ela, junto com o Carlos Bolsonaro, empregou um monte de parentes dela que nem sabiam que estavam empregados no gabinete do Carlos Bolsonaro. Inclusive foi uma matéria da época, falar com os cunhado dela, tio dela, tia dela, falaram, você trabalhou no gabinete do Carlos? Ele falou, não, eu não. Uma matéria da época, foi na casa deles, e aí falou, não, mas você ganhava 9 mil por mês aqui, como é que você não trabalhou lá? Ele, eu? Quer dizer, não era nem rachadinha, o que o Carlos fazia com a mãe do Jair Renan Bolsonaro era inteirinha, eles pegavam os dados dos parentes dela, contratavam como funcionários do gabinete do Carlos Bolsonaro, que ganha dinheiro público, eles nem sabiam disso. Então o Carlos Bolsonaro e ela ficavam com todo o dinheiro. Era a inteirinha, eles inventaram a inteirinha, pior que a rachadinha. Tá sendo investigado isso tudo. Aí, ela tem um outro filho, que é irmão do Jair Renan, meio irmão, né? Assim como o Carlos, o Flávio e o Eduardo são meio irmão dele, e ele falou que esse é o filho predileto dele. Mas mais do que isso, ele ainda insinuou que os 3 irmãos, os 3 Bolsonaro, são burros. Porque olha o que falou o Jair Renan, não vou mostrar vídeo dele que eu não vou ficar divulgando, mas olha o que falou o Jair Renan, ele falou, gosto mais do Ivan Vale. Primeiro ele gravou um vídeo, mas aqui ele estava falando, eu não vou mostrar o vídeo, mas vou mostrar um print screen do vídeo. Ele fala, gosto mais do Ivan Vale, sem muitas palavras, é o irmão que me apoia mais. Mas no vídeo ele fala, cansei de colar com nego sem visão, quer dizer, nego sem visão, cansei de colar com gente que não tem visão. Ou seja, quem é seu irmão favorito? Aí ele vai falar, é o Ivan Vale, os outros não têm visão de mundo, os outros são burros, é gente burra sem visão. Tá ruim a coisa. Aí, enquanto isso tudo tá acontecendo, o que tá acontecendo? Saíram várias notícias na mídia de que a Michelle e o Jair estavam em crise no relacionamento já faz meses e meses e meses. Aí, inclusive saiu uma notícia na mídia quando o Bolsonaro estava naquele hospital que mais parece um resort. Ele ficou lá no hospital 6 estrelas em São Paulo, que foi quando o Bolsonaro, eu até falei aqui no canal, eu falei, naqueles 5 dias que o Bolsonaro ficou internado no hospital, ele tentou organizar um golpe de Estado que deu errado. Ele não teve apoio dos generais, tanto é que ele saiu do hospital, ele falou que estava mal no hospital, fez um drama, ele saiu do hospital e falou, olha, eu achei que eu ia ter apoio de gente importante que acabou me boicotando numa empreitada aí. Ele não falou qual, mas a empreitada todo mundo sabe. E eu falei aqui no canal, ele tentou organizar o golpe de Estado e as pessoas importantes que o boicotaram são os generais. Falaram, não, Bolsonaro, não daremos golpe. Aí deu errado e naqueles dias em que ele esteve no hospital, saiu na mídia que o casamento dele com a Michelle estava num climão, estava coisa bem ruim entre os dois. Inclusive, enquanto o Bolsonaro gravava, o Carlos Bolsonaro ficava lá 24 horas por dia e gravava o Jair Bolsonaro lá, quase morrendo, com uma sonda aqui no nariz. A única pessoa do mundo que tem a sonda no nariz, a sonda é do lado de fora do nariz, a sonda dele. É uma sonda fake. Até a sonda que ele tem no nariz é fake. E quando ele estava lá morrendo, a Michelle Bolsonaro ficava lá publicando vídeo no hospital com o gay de estimação dela lá, o maquiador dela, assim, toda feliz, rindo. Seu marido tá morrendo e você tá feliz?
Das duas uma, ou você odeia seu marido ou ele não tá morrendo, ou as duas coisas. Aí, como saiu um monte de coisa na mídia, logo depois a Michelle publicou um Instagram, uma foto dela beijando o Bolsonaro, dando um selinho, para tentar falar que estava tudo bem, só que não estava. Inclusive, depois começaram todos a saber, começou a ser noticiado e depois foi confirmado, que a Michelle não fala mais com o Carlos Bolsonaro. Quer dizer, a Michelle não fala mais com o Carlos, ela tem um péssimo relacionamento com os outros filhos todos do Jair Bolsonaro. O Renan, que é filho da outra ex-mulher, também não fala mais com pelo menos 2 dos 3 irmãos. Acabou de falar que os irmãos não têm visão nenhuma, que ele cansou de colar com eles, ou seja, não sai mais com eles, não quer mais falar com eles, que eles não têm visão, ou seja, gente burra. E o que acontece? Enquanto eles todos não se falam, imagina o Natal dessa família, o climão no Natal, né? Toda família tem sempre um tio, uma tia, alguém que você não gosta. Mas imagina nessa família que ninguém gosta de ninguém. O que eles gostam é de dinheiro. Então, enquanto isso tudo acontece, a família começa a brigar, o que acontece? A Michelle, ela é investigada no caso das rachadinhas pelos cheques de 89 mil que o Queiroz depositou para ela. A Michelle... esse caso das rachadinhas pode voltar, e pode voltar com tudo, porque parou no STF e o STF está começando a fechar o cerco com o Bolsonaro. Depende só do Gilmar Mendes pautar, e o Gilmar Mendes já falou, ele vai pautar até o final... Opa, quase fio aqui, ó. Ele vai pautar até o final do ano. Então, calma, que o caso das rachadinhas já volta à tona. Inclusive, eu noticiei aqui há algumas semanas, o Flávio Bolsonaro teve uma derrota muito grande na segunda instância lá, que a desembargadora mudou de lado. São 3 desembargadores na segunda instância. 2, a desembargadora e um dos desembargadores, é uma mulher e 2 homens. Ela e um dos 2 estavam sempre a favor do Flávio. Qualquer decisão ele sempre dava a favor do Flávio. Mas ela mudou de lado e deu uma decisão que, para a defesa do Flávio, foi uma tragédia. Ela fez o processo continuar andando, quer dizer, o processo voltou a andar, o processo ficou 6 meses parado. O processo parado quer dizer o seguinte, os prazos não estão correndo, como se o processo não tivesse existindo nesses 6 meses. Ela deu uma decisão que os prazos voltaram a correr, o processo voltou a correr. Então, trágico para o Flávio Bolsonaro. Então, para a Michelle também, que ela é investigada nessa. Carlos Bolsonaro é investigado também por rachadinhas em 2 inquéritos. O Eduardo Bolsonaro também é investigado tanto na Polícia Federal como no STF, inquérito das fake news, um monte de coisa. Carlos Bolsonaro também é investigado no inquérito das fake news. Nem vou falar do Jair Bolsonaro, que é muito provavelmente o maior criminoso que já nasceu em solo brasileiro na história, é o Jair Bolsonaro. E o Renan Bolsonaro, ele é investigado na Polícia Federal. Ele é investigado porque ele começou a fazer, às vezes, de lobista, quer dizer, alguém é empresário, quer negócios com o governo Bolsonaro, é só você pagar alguma coisa para o Jair Renan que ele te leva para falar com o ministro, para falar com o presidente do BNDES, para falar com outro ministro, para falar com o Jair Bolsonaro. Então, você quer ganhar alguma coisa, é só dar para o Jair Renan que você recebe em dobro em dinheiro público. Eu vou dar um exemplo, uma empresa deu um carro de 90 mil para o Jair Renan, um carro elétrico, e ele conseguiu contratos dessa empresa, contratos de mineração, 25 contratos para explorar, para minerar. Quer dizer, a empresa gastou ali 90 mil, foi investimento, o Jair Renan pegou os 90 mil dele, conseguiu um encontro da empresa com o ministro de Minas e Energia, e agora a empresa vai ganhar milhões minerando. Essa mesma empresa também fez toda a marmoraria do escritório do Jair Renan. Aí uma outra empresa deu para o Jair Renan Bolsonaro um escritório lá no estádio Mané Garrincha, que é o estádio que tem lá em Brasília. E aí, em troca, ele também conseguiu um encontro dessa outra empresa com ministros do governo Bolsonaro. Quer dizer, isso é lobby, isso é crime, isso é ele usar o fato dele ser filho do presidente para conseguir negócios e para conseguir lucrar em cima disso. E ele faz isso abertamente. O crime nessa família é cometido abertamente. Só que, como eles estão todos investigados e agora o cerco está fechando, e está fechando com força, e está fechando rapidamente, agora começaram a brigar. É isso. Quando chega um gato no ninho dos ratos, o rato não vive em ninho, qual é o lugar onde... Quando chega um gato no bueiro cheio de ratos, os ratos começam a brigar entre si para ver quem foge primeiro. É isso que está acontecendo agora na família. E esse fogo, sabe como eu apago? Com gasolina, com querosene. E você apaga essa fogueira com o quê? Como é que você apaga essa fogueira? Agora eu vou mostrar. Olha só, o carro de som Goiânia, em frente à Assembleia Legislativa, manifestação contra a reforma administrativa. Goiânia, concentração.
Bolsonaro tá envolvido em esquema de corrupção que causou tantas mortes por toda a nossa nação. Não tem mais como esconder e até o seu aliado denunciou na CPI tudo que estava errado. Pra poder comprar polícia tem muito. atrasou as compras que estavam aprovadas. Quase 2 bilhões pra comprar da Covaxin. O povo é quem paga isso, tem que ter um fim. Assista os vídeos do canal do Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Já falei lá com o pessoal de Goiânia para ver se a gente consegue fazer um adesivaço essa semana ou semana que vem para distribuir adesivos fora Bolsonaro de graça. A Via não paga pelo adesivo. Você vai lá, pega o adesivo, põe no seu carro, põe onde você quiser e aí a gente faz mais fora Bolsonaro. Vamos ver se a gente consegue fazer em Goiânia essa semana e nas próximas semanas vamos tentar pelo menos um adesivaço por semana em cada cidade. Só que adesivaço tem uma coisa, a gente precisa... A gráfica, o adesivo é o de Minas. A gente precisa sempre de alguém que se disponha a entregar os adesivos para as pessoas que quiserem os adesivos. Essa é a única dificuldade, até porque eu não sou onipresente, eu não estou em todas as cidades, senão eu ia eu mesmo entregar. Se eu pudesse entregar aqui no México, eu entregava. Ó, quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa sempre o Pix, deixa o PicPay, deixa as minhas outras redes sociais. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Em 16 minutos e 23 segundos, deu tempo, hein? Inscreva-se. Falou.